3. A princesa Mária adiou a partida. Sónia e o conde tentavam substituir Natasha, mas não podiam. Viam que só ela podia evitar que a mãe mergulhasse no desespero da loucura. Durante 3 semanas, Natasha não saiu do quarto da mãe, dormindo na poltrona ao lado dela, dando-lhe de beber e de comer, falando com ela sem parar. Falava sempre, porque só a sua voz terna e carinhosa acalmava a condessa. Aquela ferida na alma da mãe não podia sarar. A morte de Pétia levou-lhe metade da vida. Um mês depois da notícia que se abatera sobre uma mulher fresca e saudável de 50 anos, ela saiu do quarto mais morta do que viva, indiferente para com a vida. Uma velha. Mas esta ferida que tirou meia vida à mãe foi para Natasha a nova ferida que a incitou a viver. Uma ferida da alma, causada pelo rasgão do corpo espiritual, tal como uma ferida física, apenas sara e cicatriza, por mais estranho que pareça, com a força da vida que irrompe de dentro. Desta forma sarou a ferida de Natasha. Pensava que a sua vida tinha acabado, mas de repente o amor pela mãe mostrou-lhe que a essência da sua vida, o amor, ainda estava viva. Voltou a despertar, o amor despertou a vida. Os últimos dias do príncipe Andrei tinham ligado Natasha à princesa Mária. A nova desgraça aproximou-as ainda mais. A princesa Mária adiou sua partida e durante aquelas últimas 3 semanas cuidou de Natasha como de uma criança doente. É que as últimas semanas que Natasha passara à cabeceira da mãe tinham depauperado as forças. Uma ocasião, a meio do dia, a princesa Mária, notando que Natasha se agitava em tremores febris, levou-a para o seu quarto e deitou-a na sua cama. Natasha obedeceu, mas quando a princesa Mária ia a sair, depois de ter corrido as cortinas, Natasha chamou-a. Não tenho sono, Marie, fica comigo. Estás cansada, tenta dormir. Não, porque me trouxeste? Ela vai chamar-me. Ela está muito melhor. Hoje já falou muito bem, disse a princesa Mária. Natasha, estendida na cama, observava o rosto da princesa Mária na penumbra do quarto. É parecida com ele, pensava Natasha. Sim, é parecida e não é parecida. Mas ela é especial, é estranha, é uma coisa nova para mim, desconhecida, e gosta de mim. O que lhe vai na alma? Só bondade. Mas como? O que pensa? Como vê? Sim, é maravilhosa. Masha, disse ela, puxando para si com timidez a mão da princesa Mária. Masha, não penses que eu sou má, pois não? Masha, pombinha, gosto tanto de ti. Vamos ser amigas verdadeiras. E Natasha, abraçando-a, pôs-se a beijar as mãos e a cara da princesa Mária. A princesa Mária envergonhava-se e sentia ao mesmo tempo alegria com aquela expansão de sentimentos de Natasha. A partir de então estabeleceu-se entre a princesa Mária e Natasha aquela amizade terna e apaixonada só possível entre mulheres. Beijavam-se a cada minuto, diziam palavras carinhosas uma à outra e passavam a maior parte do tempo juntas. Se uma saía, a outra ficava inquieta e apressava-se a ir ter com ela. Juntas sentiam maior concórdia entre si do que cada uma consigo própria quando estava sozinha. Estabeleceu-se entre elas um sentimento mais forte do que a amizade, o sentimento de a vida só ser possível com uma ao lado da outra. Por vezes ficavam caladas horas a fio. Por vezes, já deitadas nas camas, falavam até de manhã. Isto é como as minhas alunas adolescentes, que assim que chegam a casa, telefonam à outra, com quem tiveram 7 horas na escola, se for preciso. Falavam sobretudo dos seus passados longínquos. A princesa Mária contava coisas da sua infância, da mãe, do pai, dos seus sonhos, e Natasha, que de antes, com uma incompreensão tranquila, não queria saber daquela existência devota e submissa da princesa Mária, nem daquela poesia do autossacrifício cristão. Agora, como se sentia ligada com a princesa Mária pelo amor, começou também a amar o passado da princesa e a compreender aquela faceta da vida que antes lhe era inacessível. Não pensava aplicar a sua alma à submissão e autossacrifício. Não pensava aplicar à sua alma a submissão e o autossacrifício, porque estava habituada a procurar outras alegrias. Mas compreendia e começava a amar na outra as virtudes que antes não compreendia. Para a princesa Mária, quando ouvia Natasha contar a sua infância e a sua primeira juventude, também se revelava um lado da vida que antes não entendia, a fé na vida e o prazer na vida.
continuavam a nunca falar dele, para não violarem com palavras, assim lhes parecia, a elevação de sentimentos que tinham dentro delas. Ora, este silêncio fez com que pouco a pouco fossem esquecendo o príncipe Andrei. Natasha emagreceu, andava sempre pálida e tão fraca fisicamente que todos falavam da sua saúde o tempo todo, o que era agradável para ela. Por vezes, porém, apoderava-se dela o medo da morte, e não só, também da doença, da fraqueza, da perda da beleza, e involuntariamente examinava com atenção o braço nu, espantando-se por ver só pele e osso. Ou de manhã ficava parada ao espelho a olhar para a sua cara, que lhe parecia murcha, lamentável. Sabia que tinha de ser assim, mas ao mesmo tempo ficava triste e com medo. Uma vez subiu as escadas muito depressa e chegou ao cimo ofegante. Logo inventou qualquer coisa para fazer embaixo e desceu-as, voltou a subi-las, tudo para se experimentar e às suas forças. Outra vez, ao chamar Dunyasha, a voz tremeu-lhe. Voltou a chamá-la, apesar de já ouvir os passos dela, alto, gritando com aquela voz peitoral com que dantes cantava. E escutou-se. Natasha não sabia nem acreditaria nisso, mas debaixo daquele extrato de lodo que lhe cobria a alma e lhe parecia impenetrável, já brotavam as hastes finas e tenras de erva que deveriam crescer e tapar com os seus rebentos vivos a desgraça que a esmagava, de tal maneira que em breve a tornaria imperceptível. A ferida estava a sarar por dentro. Em finais de janeiro, a princesa Mária partiu para Moscovo e o conde convenceu Natasha a ir com ela para consultar os médicos. 4. Depois do embate de Vyazma, onde Kutuzov não pôde impedir as suas tropas de realizarem o desejo de derrubar, cortar o caminho, etc., o ulterior movimento dos franceses em fuga e dos russos em sua perseguição até Krasnoy aconteceu sem batalhas. A fuga era tão rápida que o exército russo, em perseguição dos franceses, não conseguia acompanhá-los. Os cavalos da cavalaria e da artilharia paravam e a informação verificava sempre incorreta. Os homens do exército russo estavam tão extenuados com aquele movimento contínuo, com percursos de 40 verstas por dia, que não podiam avançar mais depressa. Para se perceber o grau de extenuação do exército russo, basta interpretar claramente o significado destes números. Durante toda a marcha, desde Tarútino, as baixas entre mortos e feridos não ultrapassaram os 5.000 homens. Não houve centenas de prisioneiros. Pois bem, dos 100.000 homens que saíram de Tarútino chegaram a Krasnoy, 50.000. O movimento rápido de perseguição dos franceses tinha o mesmo efeito destruidor sobre o exército russo que a fuga tinha sobre os franceses. A única diferença consistia em o exército russo andar livremente, sem a ameaça de morte que pendia sobre o exército francês, e em os atrasados e doentes franceses caírem nas mãos do inimigo, enquanto os atrasados russos estavam na sua terra. A causa principal da erosão do exército de Napoleão era a rapidez do seu movimento, sendo prova incontestável disto o respectivo decréscimo das tropas russas. Toda a atividade de Kutuzov, tal como em Tarútino e em Vyazma, estava orientada, na medida do poder real que tinha, no sentido único de não deter este movimento mortífero para os franceses, contra a opinião de Petersburgo e dentro do exército dos generais russos, mas contribuir para o seu livre curso e facilitar a marcha das nossas tropas. Entretanto, desde o momento em que nas nossas tropas começou a manifestar-se o cansaço e enormes perdas originadas pela grande velocidade do movimento, Kutuzov encontrou mais uma razão para desacelerar o movimento das tropas russas e aguardar. O objetivo dos russos era seguir os franceses. O caminho dos franceses era desconhecido, por isso, quanto de mais perto as nossas tropas seguissem as pegadas dos franceses, maior seria, concomitantemente, a distância que percorriam. Apenas mantendo uma certa distância dos franceses era possível evitar os zigue-zagues que estes faziam e encurtar o caminho. Todas as hábeis manobras sugeridas pelos generais se exprimiam em deslocações de tropas e em aumentos das etapas, quando o único objetivo razoável consistia na redução destas etapas. Então, durante toda a campanha, de Moscou até Vilna,
A atividade de Kutuzov consistiu em perseguir este objetivo, não ocasional nem temporariamente, mas com a coerência e a persistência de nunca o pôr de parte. Kutuzov sabia, não científica nem intelectualmente, mas com todo o seu ser russo, o que sentia cada soldado russo. Que os franceses estavam vencidos, que o inimigo estava em fuga e que só era necessário expulsá-los de vez. Mas ao mesmo tempo sentia, tal como os soldados, o fardo que era esta campanha inédita pela sua velocidade e pelas condições da estação do ano. Porém, a opinião e o desejo dos generais, sobretudo dos não-russos, que queriam destacar-se, espantar alguém, fazer prisioneiro um duque ou um rei, mas para quê? Eram de que se estava na melhor altura de travar umas batalhas e vencê-las, quando qualquer batalha seria uma abominação e um absurdo. Kutuzov limitava-se a encolher os ombros quando, uns atrás dos outros, lhe apresentavam planos de manobras em que entrariam aqueles soldados sem casacos de inverno, mal calçados, meio famintos, metade dos quais, no espaço de um mês e sem batalhas, saíra das fileiras e com os quais, nas melhores condições da fuga francesa contínua, era preciso percorrer ainda até à fronteira uma distância maior do que a que tinha sido percorrida até então. Este desejo de destaque e de manobras, de infligir derrotas e de cortar caminho, manifestava-se sobretudo quando as tropas russas se encontravam com as francesas. Assim aconteceu em Krasnoy, onde esperavam encontrar uma das colunas francesas e esbarraram com o próprio Napoleão, com 16 mil homens. Apesar de todos os meios de que se serviu Kutuzov para evitar este embate prejudicial e para poupar as tropas russas, durante 3 dias seguidos, junto de Krasnoy, procedeu-se ao abate contínuo de chusmas desordenadas de franceses por parte de soldados extenuados do exército russo. Toll redigiu o plano de batalha. A primeira coluna dirige-se aqui, etc. E, como sempre, nada foi feito de acordo com tal plano. O príncipe de Württemberg fuzilava do alto de um monte as chusmas de franceses que corriam embaixo e exigia reforços que não chegavam. Os franceses, contornando de noite os russos, dispersavam-se, esconderam-se nas florestas e procuraram a possibilidade, cada qual à sua maneira, de continuar a fuga. Miloradovich, que afirmava não querer saber da situação material do seu destacamento e a quem era sempre impossível encontrar quando se precisava dele, cavaleiro sem medo e sem mácula, como se autodesignava, e grande amante de conversas com os franceses, mandava parlamentários exigindo a rendição, perdia tempo e não cumpria as ordens. Ofereço-vos esta coluna, rapazes, dizia ele aos homens da cavalaria, apontando para os franceses. E os soldados, com os seus cavalos magros, cobertos de feridas e que mal conseguiam andar, nem esporeados e picados com os sabres, iam a trote num esforço enorme. Aproximavam-se da coluna oferecida, ou seja, da chusma de franceses queimados pelo frio, enregelados e esfomeados. E a coluna oferecida largava as armas e rendia-se o que muito lhe estava a apetecer. Em Krasnoy fizeram 26 mil prisioneiros, apanharam centenas de canhões, um pau qualquer a que chamavam um bastão de marechal, e discutiam sobre quem se destacou mais. E ficavam muito contentes com esta discussão, apenas lamentando muito o facto de não terem apanhado Napoleão, ou pelo menos um herói qualquer, ou um marechal. E acusavam-se uns aos outros disso, e acusavam sobretudo Kutuzov. Essas pessoas, levadas pelas suas paixões, eram apenas executoras cegas da mais triste lei da necessidade. Mas consideravam-se heróis e imaginavam que praticavam ali a mais nobre e digna atividade. Acusavam Kutuzov e diziam que Kutuzov os impedia, desde o início da campanha, de vencer Napoleão, que apenas pensava na satisfação das suas paixões e que não queria sair da aldeia de Polotny Ani Zavodi. Zavodi, disse isto mesmo à russa. Não sei o quê. Porque estava lá muito confortável. Que em Krasnoy ele tinha mandado parar a movimentação das tropas, porque ao saber da presença ali de Napoleão se atrapalhara, que se podia supor que ele estava em conluio e com Napoleão, que tinha sido subornado por ele, etc, etc. Não bastava que os contemporâneos dele, levados pelas suas paixões, falassem assim. As futuras gerações e a história iriam reconhecer Napoleão como o Grande, enquanto Kutuzov iria ser para os estrangeiros um velho cortesão manhoso, depravado e fraco, e para os russos qualquer coisa indefinida,
uma espécie de fantoche, útil apenas por ter um nome russo.